Olá, laje maciça contra laje treliçada. Quando que compensa trabalhar com a laje maciça ao invés da treliçada? Antigamente, vamos falar até a década de 70, década de 80, o padrão era se trabalhar com laje maciça na maioria das obras. Porém, a laje treliçada ganhou espaço, porque ela tem vantagens consideráveis, e a laje maciça se tornou uma laje secundária. Então, o que acontece é que na prática, a maioria das vezes se faz uma laje treliçada e algumas vezes, em alguns casos, a laje maciça compensa e se troca por laje maciça. Primeira questão aqui é o seguinte, então, a laje maciça tem vantagens em relação à laje treliçada? Sim. A laje treliçada tem vantagens em relação à maciça? Sim, também. Tá? Cada uma tem vantagens diferentes, não tem uma melhor e uma pior. Okay? Agora, quais as vantagens da laje maciça? Porque muitas vezes me aparecem pessoas falando maluquice, que a laje maciça é melhor para isso, para aquilo, não sei o outro, e na verdade não é. Tá? Primeira coisa, só algumas questões aí que falam. A laje maciça é melhor quando tem um balanço sem continuidade. Não é. Tá? A laje maciça é melhor para vão grande, também não é o caso. A laje maciça é melhor para uma obra fora padrão, também não é o caso. Tá? A questão aqui é o seguinte, quando que ela compensa? Bom, primeira coisa, quais as propriedades de uma laje maciça? A primeira propriedade e uma das principais vantagens que tem na laje maciça é a bidirecionalidade. Significa o quê? Bom, significa que se eu tenho uma laje treliçada, eu vou falar, eu tenho uma laje treliçada com um vão de 4 metros. Agora, se eu tenho uma laje maciça, eu não posso falar, eu tenho uma laje maciça com vão de 4 metros. Não existe laje maciça com vão de 4 metros. Eu tenho uma laje maciça com vão de 4 metros em um eixo e 5 metros no outro. Tem uma laje maciça com vão de 3 metros em um eixo e 6 metros no outro. Essa é a questão que ele tem. A gente não tem lajes maciças unidirecionais, elas são bidirecionais. Dá para fazer uma unidirecional? Até dá, mas você está pegando uma das principais vantagens que ela tem e jogando no lixo. Quando você quer competitividade, quer economia, e você pega uma vantagem e joga no lixo, você não tem vantagem. Entendido? A bidirecionalidade da laje maciça vai dar que vantagem? Primeira vantagem, muitos momentos fatores nem vão chegar no meio. Por quê? Porque muitos dos momentos fatores, vamos pegar, por exemplo, essa laje aqui do desenho, tá? Só para ter uma ideia. Mas essa laje aqui, por exemplo, ó, eu vou ter uma certa parcela dos momentos que vão ser vencidos na diagonal entre duas vigas paralelas. Aqui, ó. Nessa região aqui, ó, eu tenho uma bidirecionalidade. E isso faz o quê? Isso faz com que, como eu tenho uma certa região com bidirecionalidade, digamos aqui, ó, essa região da laje que tem bidirecionalidade, uma parte da carga nem vai gerar um momento fator no meio do vão. E, consequentemente, uma laje maciça com formato próximo, que dá uma eficiência da bidirecionalidade, tem momentos fatores bem menores. Para isso funcionar, eu tenho que ter uma laje próxima de um quadrado. Ou seja, se eu tenho uma laje 4x4, ela tende a ser mais eficiente, maciça. Se eu tenho uma laje 3x12, não, tá? Porque daí eu não consigo aproveitar essa bidirecionalidade. Eu quero, para funcionar bem uma laje maciça, eu quero que ela tenha o vão em X e o vão em Y sendo similares. Entendido? E entra a questão. Ok, é uma vantagem que ela consegue gerar bidirecionalidade. A desvantagem é que a laje maciça só funciona se eu tiver bem, né? Claro, funciona se eu tiver não, mas funciona bem, ela funciona economicamente quando eu tenho viga nas duas direções. Eu não posso fazer uma laje maciça em uma direção só, colocando viga só na outra direção, pois não vai ser econômico. Já a laje treliçada eu posso. Muitas vezes laje treliçada a gente pode tirar várias vigas e colocar manter só as vigas que suportam lajes. Entendido? Outra questão da laje maciça, ela é bidirecional ainda, né? Mas a questão da bidirecionalidade agora é o quê? É que a laje maciça, sendo bidirecional, ela não vai ter tantos problemas com cargas concentradas. Como assim? Basicamente, se eu tenho uma laje treliçada e eu tenho uma parede nessa laje treliçada, eu tenho que cuidar muito bem. Por quê? Porque se eu tenho a parede, digamos, aqui num eixo, eu quero que as vigotas fiquem perpendiculares para que a carga se distribua entre várias vigotas. Agora, se eu tenho uma laje maciça, eu não preciso me preocupar, porque naturalmente a laje maciça vai distribuir a carga da parede, basicamente toda ela. Por quê? Porque ela basicamente a laje maciça escolhe sozinha o sentido da flexão. Então, se ela precisa distribuir uma carga em algum dos eixos, ela distribui. Não é igual a laje treliçada, que se eu tenho uma parede, eu tenho que me preocupar em colocar as vigotas perpendiculares às paredes ou colocar uma viga para suportar, para conseguir suportar. Então, a laje maciça tem a vantagem de que ela pode pegar uma carga concentrada e distribuir muito mais rápido. Outra questão que a gente tem de cargas concentradas é quando tem uma garagem, quando tem uma ponte, quando tem alguma outra peça
que necessidade de cargas concentradas. Se eu tenho uma garagem, eu tenho que imaginar que vai ter um cara que vai entrar lá com uma caminhoneta e muitas vezes pode dar uma freada bem em cima da capa. Okay? Então tem uma laje treliçada, sabe, com 4 centímetros de capa, e tem uma caminhonete parada freando, que está jogando todo o peso para frente, bem carregada, com o pneu apoiado na capa, eu posso ter uma fissuração ali, eu posso ter uma falha ali. Tá? Já uma laje maciça, de qualquer ponto da laje é estrutural, eu não tenho uma capa de baixa resistência, toda ela é estrutural. Então mesmo que eu tenha uma carga concentrada de 1 tonelada força em cima de qualquer ponto dela, não é problema, porque naturalmente ela já distribui nos 2 eixos. Além disso, vamos pensar no movimento da caminhoneta, mas vamos imaginar que tem a caminhonete, ou caminhonete tanto faz, e ela está parada ali e tem os 2 pneus em cima da mesma vigota. Aquela vigota vai ter que suportar uma flexão pesada. Já no caso da laje maciça, não. Ela vai gerar a flexão dos 2 eixos e não vai ser crítico. Entendido? Agora, outra propriedade da laje maciça comparada à laje treliçada, que é uma forma de nervurado unidirecional. A laje maciça, ela vai necessariamente gastar 1 centímetro de concreto, basicamente 0,01 metros cúbicos de concreto para cada centímetro de espessura. E ela vai pesar 25 quilos para cada centímetro de espessura. Ou seja, se eu tenho uma laje de 10 de espessura, ela vai pesar 250 quilos. Se tem uma laje de 20 de espessura, ela vai pesar 500 quilos por metro quadrado, e assim por diante. Okay? Já a laje treliçada, não. Uma laje treliçada já vai começar com 12, geralmente, que é a laje 8 mais 4. Tá? Dá para fazer com menos? Dificilmente vai ser feito com menos. Tá? Uma laje 8 mais 4, por exemplo, pesa, se for enchimento de isopor, 150 kg por metro quadrado. Se for enchimento cerâmico, 180 kg por metro quadrado. Então, a laje 8 mais 4, que é uma laje de 12 de altura já, pesa menos do que uma laje maciça com 7 de espessura. Ok? E a questão é que, basicamente, uma laje treliçada, ela tem a espessura da capa, mais o que for gastado na nervura, que é pouco concreto que vai na nervura. Então, o que acontece? Se eu tenho uma laje maciça de 10, é 250 kg. Se eu vou mudar para uma laje de 12, já é 300. Se eu mudar para uma laje de 15, é 375. Então, mudando de uma laje de 10 para uma laje de 15, eu aumento o peso em 50%. Agora, para uma laje treliçada, tipo uma 8 mais 4, que pesa 150 kg, chegar em 225 kg, ela já vai ter 20 de altura. Okay? Por quê? Porque eu só preciso aumentar concreto da nervura. Okay? Então, isso estou falando, aumento de 50%, mais 50% de 150. Para aumentar 125 kg, eu posso fazer uma laje de 25 de altura treliçada. Tá? Então a questão é que uma laje treliçada consegue alturas consideráveis com baixo peso. E isso é importante quando? Basicamente, muitas pessoas falam, a laje maciça é bom quando tem um vão grande. Não, a laje maciça é horrível para vão grande. Por quê? Porque a laje maciça, ela tem que, quando você tem vão grande, você tem que aumentar a espessura da capa, ou a espessura total, tem que aumentar a espessura da peça. E para aumentar a espessura de uma laje maciça, o peso dela aumenta muito e o gasto de concreto dela aumenta muito. Já uma laje treliçada, não. Eu posso fazer uma laje treliçada de 20 de altura com peso menor do que uma laje maciça de 10. Okay? Então, o que acontece é que uma laje treliçada ela é mais eficiente quando tem um vão grande unidirecional. Okay? Já a laje maciça, como falei, bidirecional, vãos pequeno e médio porte. Tá? Próxima questão aí que a gente tem é que a laje maciça, lembra aquela espessura considerável? Pois é, aquela espessura considerável é uma desvantagem? Não, é uma característica, ok? O volume de concreto maior na laje maciça é uma característica. Geralmente é desvantagem, porque é um custo, mas isso dá uma vantagem pesada, que é o quê? Ela tem uma capacidade acortante maior. Então, o que acontece é que quando tem uma força pesada, um peso muito grande numa laje, ela vai ser mais eficiente. Quando que isso acontece? Pontes, por exemplo. Tá? Novamente tem a questão que, se for pensar numa ponte, uma laje maciça, imagina que tem uma roda, um eixo de um caminhão passando, né? Um eixo de caminhão pode chegar a 15 toneladas, normativamente. Então, a questão é que se eu tenho um eixo de um caminhão passando por uma ponte, eu vou ter uma carga concentrada, que não vai ter uma região, né? Eu tenho que calcular ela pelo trem tipo, né? Ela pode estar em qualquer posição. Essa carga aqui, se eu conseguir distribuir nas duas direções, eu tenho uma eficiência muito maior. E se eu tiver uma espessura de concreto maior, é uma vantagem também bem considerável. Então, por exemplo, uma ponte, uma laje maciça é muito mais eficiente. Já
se eu não tiver cargas concentradas pesadas, uma laje treliçada vai ter uma eficiência maior. Por quê? Porque eu não preciso distribuir cargas concentradas. Ok? Por final, uma questão que muitas pessoas falam, que eu não vejo como uma vantagem considerável, em 99,9% das obras não vai ser uma vantagem considerável, mas que algumas pessoas se importam drasticamente com isso, é o quê? Que a laje treliçada tem que ter uma altura maior para conseguir alcançar a mesma eficiência. O que tecnicamente não é um problema. Por quê? Porque na maioria dos casos o pé direito crítico vai ser o da viga. Okay? E a espessura da laje até pode modificar levemente o pé direito, mas dificilmente chega a ser crítico. Okay? E uma coisa também que muitos falam é que a laje treliçada não resiste bem em momentos negativos. Outra questão, ela resiste tranquilamente em momentos negativos, desde que você não se limite à laje 8+4, que é o que muitas pessoas se limitam e aí não funciona. Vamos demonstrar então isso aqui agora numa planilha. O que eu tenho aqui? Tá? Desculpa, aqui. Certo? Laje, vamos pegar um balanço de 2 metros gerando negativo, tá? Eu nem vou considerar aquela majoração que a norma exige para laje maciça, tá? Eu tenho uma laje maciça de 10 contra uma laje treliçada de 8+4, gerando 12, tá? Um balanço vai ser um vão de 2 metros, tá? Uma sobrecarga de sacada normal, 250 kg, uma carga permanente de um revestimento mais um forro, ok? E o que eu vou ter aqui? Então, primeira coisa, o que é importante aqui? Primeira coisa que é importante é o seguinte, o peso total. O peso total, ou carga total que eu vou ter numa laje treliçada vai chegar em torno de 630 kg. Uma laje treliçada, uma laje maciça 630, uma laje treliçada 524, ou seja, uma laje treliçada vai ter, nesse caso aqui, 17% a menos do peso. Ok? Isso já contando sobrecarga e tudo mais, 17% a menos. Tá? Só que a inércia dela vai ser tipo 33%. Então aqui é a primeira coisa, as pessoas falam, a laje treliçada não vai ter inércia adequada. Depende, tá? Aqui eu quero demonstrar uma coisa. A flecha também vai ser bem maior quando eu falo de uma laje 8+4 contra uma maciça de 10. Novamente eu vou falar, uma desvantagem gigante, né? Pô, deforma muito mais, ela tem uma inércia menor, isso é proporcional na verdade, tá? Próxima coisa, ela vai ter uma compressão na capa muito maior, né? Tanto que eu estou com um mu aqui de 0,45, sendo que o limite chega a 0,36, então ela nem resiste a essa flexão negativa. Ok? A área de aço do vai estar similar, mas como não resiste a flexão negativa, não importa, tá? A quantidade de aço vai ser menor e entra a questão aqui, ó, ela vai ter uma resistência cortante muito menor, tá? Qual que é a força cortante que eu tenho nesse caso? Bom, a força cortante que eu tenho nesse caso vai ser basicamente, mesmo majorando aqui, ó, mas não vai chegar nem perto do limite, tá? Vai ser, nesse caso aqui, ó, a força cortante que eu tenho vai ser de, só calcular a fórmula aqui também, tá? Mas a força cortante não chega a, digamos, vou colocar a velocidade aqui, ó, colocar o coeficiente de segurança, ela não chega a ser uma proporção considerável. Mesmo uma laje treliçada aqui, ó, eu só vou usar 30%, uma laje maciça eu vou usar 30% e uma laje treliçada eu vou usar 65%, ok? 66% dependendo do caso, tá? Então o que acontece é que mesmo uma cortante sendo menor, na maioria das vezes não vai ser crítico, ok? Agora a questão é o seguinte, eu estou comparando uma laje maciça de 10 contra uma laje treliçada de 8+4. E laje treliçada eu posso usar um isopor maior, não preciso usar um isopor de 8, posso usar um isopor de 12, digamos. Mas é mais caro, um pouquinho mais caro. Mas a laje precisa também é mais cara porque ela gasta muito mais concreto. Agora vamos falar uma laje de 12 contra uma laje de 12, desculpe, contra uma laje de 12+4 contra uma maciça de 10. Tá? O que vai acontecer aqui? Bom, a carga estava em 17% menor, ainda está em 13% menor, ok? Então ela continua com a carga menor. A inércia está bem similar, 8.300 contra 7.800, ok? E a flecha da treliçada, como ela tem uma altura maior, já está menor, ok? Então a flecha treliçada já está menor quando ela tem uma altura maior, certo? Mesmo ela tendo inércia menor, como ela tem um peso total menor, ela vence, certo? Quanto do concreto da sua estado está maior na treliçada, né? Por quê? Porque ela tem muito menos concreto na base, mas as duas resistem. E a questão importante aqui é o seguinte, na taxa de aço necessária, tá? Quando eu vou de uma laje 12+4 contra uma maciça de 10, eu estou precisando metade da área de aço, ok? É muito menos aço, é 51% contra 100%. Digamos, 2 barras de 10 comparado a uma barra de 10 cada 14, ok? Se eu colocar uma barra de 8 aqui, vai dar barra de 8 cada 9, tá? Mas a questão é que é uma taxa de aço bem diferenciada, entendido? Isso eu estou falando o quê? Eu estou falando uma laje de 16 contra uma laje de 10. Se no sua questão a espessura da laje for crítica, ok, é um caso especial que talvez a maciça seja mais eficiente. Agora,
Vamos continuar. Uma laje treliçada de 20. Ah, mas treliçada de... Oh, desculpa. Uma laje treliçada de 16 mais 4. Ah, mas é muito alta 16 mais 4. Pode até ser, tá? Mas a questão aqui é que a gente pode tranquilamente fabricar uma laje de 16 mais 4. O que vai acontecer aqui no balanço? Bom, a carga total ainda é 10% menor. Por quê? Porque a laje treliçada é muito mais leve. Uma laje de 16 mais 4 pesa 25% a menos do que uma laje de 10. Ok? Tá? O que vai acontecer aqui? A inércia é mais do que o dobro. Ok? A gente está falando de mais do que o dobro de inércia. Tá? E a flecha é 40%. Porque ela tem um peso menor com uma inércia mais do que dobrada. Certo? O mu vai ser menor. Então, quando eu falo uma laje de 16 mais 4, ela suporta mais flexão que uma laje maciça de 10. Ok? A área de aço solicitada vai ser 40%, similar à flecha. Ok? Por quê? Porque a altura é muito maior. Tá? E a cortante, ok? A cortante ainda é muito menor, tá? Mas ainda assim eu estou usando só 63%. Então eu ainda tenho uma folga na cortante. Beleza? Agora, entendido isso aqui, eu estou falando de um vão de 2 metros. Tá? E o que está acontecendo aqui é que essa laje maciça de 2 metros não vence nem a flecha. Okay? Ah, eu posso tocar contra a flecha e chegar ao dobro. Ok, consegue. Tá? Mas a questão aqui é o seguinte. E se fosse um vão maior? Tá? Até que, vamos pensar a primeira coisa aqui, é o seguinte. Ó, que minha flecha limite eu vou colocar o dobro, porque eu posso tocar um contra a flecha similar à flecha. Ok? Qual seria o vão limite de uma laje de 10, por exemplo? Então, uma laje de 10 aqui. Tá? O primeiro, encontrar aqui a flecha, tá? Limite aqui. Então, até vou colocar isso aqui. Ó. Vou colocar a fórmula aqui, ó, desse sobre esse. Ok? E, então, porcentagem da flecha utilizada, aqui da flecha útil. Ok? O que vai acontecer? Que vai ser 56% desse caso aqui para minha laje treliçada, para minha laje maciça, e 22% para a laje treliçada. Ok? Então, porcentagem aqui, ó, 56,7 contra 22,75. Ok? Se fosse um vão maior, se fosse um vão de 2,25 metros, 80%. 2,30 metros, 86, 2,40 metros, já está em 97%, daí 2,41 metros, 2,42 metros já não vai. Ok? Então, a questão é que uma laje maciça de 10, o vão limite dela é 2,40 metros. Ok? Em balanço para essas cargas aqui. Ah, mas tem uma carga concentrada diferente. Ok, vai ser um caso especial. Mas para essa carga aqui, ok. Se eu estivesse trabalhando com uma laje de 12, ok? Laje de 12, novamente entra a questão. Até que vão conseguir vencer. Provavelmente vai ser proporcional, né? 2,41 vezes 1,2, ok? 99% de novo. Então, 2,89 metros é o nosso limite para uma laje de 12. Beleza? Só que o que acontece aqui, ó, que eu estou com 2,89 e a laje treliçada de 16 mais 4 também está passando tranquilamente. Uma laje de 15 agora, uma laje de 15, ok, 2,89 vezes 1,5 dividido por 1,2, ok, 361. Nesse caso aqui de 361, ela consegue uma laje de 15 vezes uma laje de 20, ok? Tá? Qual a menor laje que vence uma laje de 20? Bom, basicamente a laje de 13 ainda não vence, tá? Uma laje de 13, ela ainda vai ficar, se eu ficar aqui o vão crítico, tá? 3,14 metros, tá? Uma laje de 16 mais 4 tem mais inércia, consegue vencer um vão maior que uma laje de 13, certo? Uma laje de 14 maciça já consegue competir com uma laje de 20 treliçada, tá? Mas aqui entra a questão. Beleza, ela consegue vencer um vão maior, quem sabe chega a 3,30 metros aqui, ó, 3,35 metros, 3,37, quem sabe até 3,40, ó, 13,39 não vence, 13,38 seria o limite, tá? O que eu estou vendo de padrão aqui? Basicamente eu estou vendo que eu pego a espessura aqui, multiplico por 24, vai me dar o vão limite, similar a isso, tá? Já a laje treliçada é menos, tá? A laje treliçada, nesse caso aqui, eu vou pegar a espessura e multiplicar por 16, quem sabe, tá? 3,32 metros, 3,30 metros ela venceria, né? Mas eu estou multiplicando por 16 apenas, certo? Agora tem uma questão, isso estou falando de um balanço de 3,30 metros já, que é um balanço pesado, tá? Mas a questão é que eu vou ver aqui, uma laje de 14 contra uma laje de 30, ok? As duas com vão de 3,30 metros, eu vou colocar um vão de 3,30 metros que as duas resistem, tá? Ou 3,25 metros que as duas resistem, beleza? Tá? Ok, a flecha é um pouquinho menor na minha laje maciça, mas o que eu também tenho aqui é o seguinte, tá? E até o mu está passando o limite aqui para ficar de 25, certo? Mas a questão é que a taxa de aço é bem maior para uma laje maciça, tá? A majoração está sendo considerada aqui e, nos dois casos, as duas resistem a cortante. Apesar da laje maciça vencer com mais, no caso de uma obra residencial normal, isso não é crítico, tá? O que vai ser importante aqui nesse caso? Basicamente é o seguinte, que desde que você não tem uma limitação maluca, tem que fazer uma laje com 10 de altura. Se for uma laje unidirecional, a laje treliçada é mais eficiente porque ela é unidirecional. Se for uma laje bidirecional,
a laje maciça pode ter vantagem, dependendo do método executivo. Tá? Mas a principal vantagem que a gente tem na laje maciça é quando ele consegue eliminar vigas secundárias, quando ele consegue fazer ela funcionar de maneira bidirecional e quando a gente tem cargas concentradas consideráveis para ser distribuídas. Okay? Se fosse pensar, digamos, numa laje de uma loja, tem uma loja tá, americana, coisa assim, tem que fazer uma laje, vai ser um galpão, né, mas vai ter uma laje de 20 de largura, 40 de comprimento e vai ser uma laje só e vai ser tudo aberto. Não tem como uma laje maciça competir, porque eu quero, nesse caso, ter voos consideráveis, mas eu não vou ter cargas concentradas. Tá? Eu vou ter uma obra padronizada, então a laje treliçada vence aqui. Tá? Agora, estou falando de uma obra predial, onde eu tenho muita parede meio maluca. Eu tenho uma necessidade de reduzir a espessura ao máximo da capa. Tá? Mas eu posso fazer vigas ligando todos os pilares e eu tenho uma grade de pilares adequada. Muitas vezes a maciça vai ser mais eficiente, ainda mais se os vãos forem menores. Entendido? E claro, a gente tem a questão da mão de obra. Okay? Se você tem uma mão de obra menos treinada, é mais fácil fazer laje treliçada. Por quê? Porque ela não exige uma precisão de execução tão alta. Ela já vem com os enchimentos prontos e tudo mais, então facilita até a execução das formas. Tá? Mas tudo isso aí são questões analisadas e não é só questão de eu não sei fazer com laje maciça, vou fazer. Vou fazer um vão grande. Tá? Eu ouvi muita gente falar vão grande, laje maciça. Por quê? Porque a maioria das pessoas acha que a única laje treliçada existente no mundo é a laje 8+4, já a laje maciça dá para fazer de 20 de espessura. E daí quando você compara uma laje maciça de 20 de espessura contra uma laje treliçada de 8+4, com certeza a laje maciça vence, tá? Porque ela vence vãos muito maiores, mas ela gasta muito mais também, não é uma comparação adequada, tá? Muita gente usando laje de 15 contra uma laje de 8+6, que é pior ainda, tá? Porque a laje treliçada também, ela vence, funciona bem quando a gente tem uma capa fina, não quando a gente tem uma capa grossa, porque a capa grossa serve só de peso, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.